Ok, este vídeo é rápido, apenas para a gente fazer um breve comentário sobre a relação de inclusão e um pouquinho de linguagem de conjuntos. A relação de inclusão que eu estou falando em relação aos conjuntos numéricos iniciais, né? Nós conhecemos os naturais, conjuntos naturais, normalmente é esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, né? Conjunto de números infinito, mas que tem seu menor elemento. E conhecemos os inteiros. Os inteiros, eles vêm aqui do infinito negativo, né? E chegam para cá em menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e vão para o infinito. Então, rapidamente aqui, a gente pode observar que esse 0, 1, 2, 3 infinito aparece aqui, né? Ou seja, aqui nós temos os naturais, o que nos leva a concluir que os naturais são um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, todo elemento que é natural também é elemento do conjunto dos inteiros. A outra relação, que é bem interessante, é que se eu tenho um elemento inteiro qualquer, né, por exemplo, 2 é um elemento inteiro, 2 pertence ao conjunto Z, eu posso dizer que 2 é igual a 2 sobre 1, ou seja, uma fração racional, onde o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro não nulo. E eu vou usar isso para todos os elementos inteiros, transformando-os em uma fração cujo denominador é igual a 1. E esta fração atende à definição dos elementos dos racionais, portanto, ele pertence aos racionais. Assim, todo elemento do conjunto dos inteiros, do conjunto Z, é também elemento dos racionais, o que nos leva a concluir que Z é um subconjunto dos racionais, certo? O que a gente pode ainda aproveitar esse restinho de vídeo para lembrar é que nós temos alguns subconjuntos que aparecem aí, algumas linguagens que a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, Z+, né? Aqui tem uma crítica aqui à linguagem matemática, porque o Z+, ele não é só os positivos, como o sinal de mais indica, é os positivos e o zero, né? Ou seja, o Z+, ele é esse conjunto, 0, 1, 2, 3, portanto, ele é o conjunto dos números naturais, né? Então, o Z+, a gente diz que é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, tirando os negativos. Por quê? Porque o zero, ele é um elemento muito especial, né? O zero não é positivo, o zero ele é o número que separa os positivos dos negativos. Então, em matemática, a gente diz que existe o zero, existe os maiores do que zero, que são os positivos, e os menores do que zero, que são os negativos. Portanto, o zero é uma situação especial. Só que quando a gente vê Z+, o Z+, na verdade, são os números inteiros não negativos. Se eu quiser tirar o zero de um conjunto, eu tenho que colocar um asterisco, né? Um asterisco para dizer aqui que o zero não está. Aí eu digo que esse conjunto aqui é o 1, 2, 3 e assim vai, né? E aí a gente pode fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Z- seria, né, infinito aqui, negativo, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero, ou seja, os números não positivos, né? Que, a meu ver, é uma coisa que poderia ser melhorada na linguagem, mas que já ficou consagrado esse tipo de notação, né? Esse tipo de combinação. Ficou combinado que Z- inclui o zero, e se eu quiser tirar o zero do Z-, eu boto um asterisco, né? E aqui nós temos apenas os números inteiros negativos, né?
apenas os números inteiros negativos. E poderemos ter, por exemplo, os números naturais com asterisco, que seria os números inteiros positivos, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E podemos, obviamente, também ter os racionais asterisco, que no caso seria igual ao conjunto dos racionais menos um elemento, né? Um conjunto unitário, tirando o conjunto que tem o elemento zero, por causa dessa notação do asterisco, ok? Então, rapidamente aí para lembrar essas duas coisas, a relação de inclusão entre os conjuntos naturais inteiros e os racionais, e essa notação aí, quando a gente quer se referir apenas aos números não negativos, aos não positivos, e quando a gente quer tirar o zero.